Gente, deixa eu apresentar. O Dudu, ele é um dos meus alunos lá no Colégio Sena, né, Dudu? Ah, fica mais, bota o telefone mais assim para vocês se aparecerem mais. Assim. Isso, assim. Dudu, a gente faz uma aula chamada Educação Físico-Emocional. Há quanto tempo que a gente tem esse encontro? A gente faz essa aula? Foi pro meio do ano passado. Foi pro meio do ano passado. Eu tô lá no Sena mais ou menos uns 4 anos, que eu passo aula na educação infantil, e aí eu dava aula para sua irmã, não é, Dudu? Era. E aí a gente fala sobre o quê? O que você acha da aula da Tia Gi? Não era para falar sobre isso não, mas já que você está aqui, eu não sabia que você ia vir, aí vamos aproveitar para ilustre presença. Como é para você, Dudu? Ajuda bastante, acho muito boa a aula. Fala sobre o quê? Ele é muito participativo da minha aula. Eu, Eduardo, posso me reconhecer. Não, eu tô vendo, sério. Você, Eduardo, pode se reconhecer independente das pessoas. Sobre as emoções, né? Caso a gente precisar de ajuda, a tia Gisele vai lá e ajuda. Eu gosto bastante da aula, acho bem interessante. Ele dá força para os amigos que estão desanimados, que não querem. Ah, tia, eu não quero ficar falando de mim, não. Eu, hein? Que saco. Ele vai lá e... Pô, gente, é mó legal aí, gente. Poxa, presta atenção, a tia Gisele tá falando. Né, Dudu? É. Gosta de falar muito, Gisele. É igual o pai dele, fala muito. Ah, mas eu também só gosto de falar. É lindo, os dois são lindos. Vocês têm filhos, vocês dois têm, você e a Carlinha têm filhos lindos e maravilhosos. Vocês Obrigado. São de parabéns. Parabéns mesmo. Eles são muito amorosos. Eles são gentis, eles são amigáveis com os amigos, eles são bem bacanas mesmo, né? E também só o fato de... Quantos anos você tá, Dudu? 13. 13 anos, gostar da aula de educação físico-emocional, vocês já podem imaginar que é um garoto diferenciado. Porque essa idade vai gostar de qualquer coisa, menos de uma aula que fala das emoções, né? Então ele é diferente mesmo, para melhor. O que é muito importante, né, Gisele? Eu sempre procuro falar para o Eduardo isso, porque saber lidar com as emoções é muito importante nesse mundo que a gente vive, né? Ainda mais na idade deles, 13 anos, né? Estão entrando aí na adolescência, e daqui para frente isso é muito importante, porque se você pensar em escola, relacionamento, amizade, paquera, namoro, trabalho, vestibular, seja lá o que for, saber lidar com as emoções, se entender, se conhecer no mundo, se posicionar é muito, muito importante. É verdade. E principalmente no ambiente de escola, porque no ambiente de escola a gente presencia muitas coisas assim de apelidos. O que mais que tem de coisa ruim, assim, entre os amigos, Dudu? Fala aí pra gente, pra todo mundo saber. Eu acho que tem muita essa questão de apelidos, né? Com xingando os outros, não sei, batendo, fazendo... não sei, tem diversas coisas, né? A própria questão da comparação, né? Um quer ser melhor do que o outro, essa coisa de estar inserido, né? Aí, às vezes, para se sentir aceito, para se sentir bem emocionalmente, ele acha que ele tem que, de certa forma, se desfazer do outro, né? Ah, para mim ser bonito, o outro tem que ser feio. Para mim ser aceito, o outro tem que ser excluído. Isso não é assim, né, Gisele? Então é um momento em que eles precisam entender bem essa dinâmica que não, eu sou bonito, mas o outro também é bonito, né? Cada um tem a sua beleza. Eu tenho as minhas qualidades, o outro também tem.
eu tenho defeitos, o outro também tem. Eu acho que eles, nessa época, eles têm essa dificuldade. Alguns, às vezes, para se sentir bem, ele acha que o outro tem que estar mal. Isso é chato, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Você agora, olhando para as questões do seu filho, que agora vocês estão com um nível de autoconhecimento bem melhor de um tempo para cá, e como é olhar para o seu filho em alguns momentos de dificuldade dele e às vezes você se vê. Como é administrar o Márcio pequeno de frente para o filho que também ainda é pequeno? O combinado, que foi 1 minuto de combinado, 1 minuto, quando ele começou a falar, eu falei, para de falar, vamos para a live que você vai falar o que você está falando para mim agora. Que era vai ser, daqui a pouco eu vou perguntar para ele, que é sobre a coisa do Covid, do isolamento e Dia dos Pais. Então, basicamente, esses pontos para a gente poder falar sobre isso. Mas o Dudu chegou aqui e mudou tudo. Tudo. Ah, não, você é meu parceiro, tá junto. Mas é muito bom esse tema, porque isso tem tudo a ver com o Dia dos Pais, que é essa conexão do pai e do filho, da importância dessa conexão. E quando não tem conexão, fique você que está vendo a gente, assistindo a gente, quando não tem conexão, é exatamente a inabilidade que o pai tem de se ver no filho, de se encontrar no filho, das dificuldades que ele teve com o pai dele. Então, estar perto do meu filho pode ser tão dolorido que eu não dou conta. Eu não dou conta de ser pai protetor, porque eu vou ser ou menor que o meu filho, ou eu vou ser tirano, ou eu vou ser um pai bobão, ou eu vou ser, né? Eu não vou estar passando essa proteção para o meu filho porque eu não recebi proteção. Então é difícil. Ou então eu fui super protegido e eu também não vou conseguir passar uma proteção adequada, na medida, porque ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito. As pessoas, a gente acerta errando, a gente erra acertando todo dia. E o mais legal é a gente não desistir de olhar para dentro. Então, eu gostaria agora que você me respondesse e também falasse o que você quisesse, né, depois dessa resposta, que é como é olhar para o seu filho e relembrar em alguns momentos da criança que você foi. E às vezes não é do melhor ângulo, né? Vamos lá. Sim. Para ajudar mais pessoas. Muito bacana, Gisele. A vida é um aprendizado, né? Não existe um manual para ser... Não existe um manual para ser pai, né? A gente vai construindo uma caminhada ao longo do tempo. E é interessante essa sua pergunta, porque eu olho para o Eduardo e eu vejo muitas situações que me remetem realmente ao Márcio com 13, ao Márcio com 14 anos. Com uma diferença, né? Eu acho que hoje esse tema de gestão emocional, inteligência emocional, ela está um pouco mais em voga, mais divulgada. Acho que é até legal essa live que você faz, se tem pais aí participando. É interessante a gente olhar para os nossos filhos por esse prisma, né? Por esse ângulo. Quando eu tinha a idade do Eduardo, claro, né? As proporções de outra época, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha mais informação, mas era um ambiente. Eu me lembro que eu vim do interior para estudar num grande colégio, né? Aqui da cidade, que era o colégio estadual, e de repente eu me deparei com tudo isso que hoje a gente vê os nossos filhos, a questão do bullying, a questão de ser aceito, essa grande dificuldade. A gente já teve a oportunidade de conversar, né? E eu fui, de certa forma, muito protegido. Eu vim de um ambiente do interior, onde era pai, professor, todo mundo numa comunidade pequena. De repente você é inserido numa escola grande, muitos alunos, onde você, de repente, você não tem aquela atenção mais do professor, você não tem mais aquela atenção você não tem o seu pai ali do lado o tempo todo.
aí a gente vai viver essa dificuldade de receber apelido. Tá? E alguns aspectos, Gisele, eu era assim, eu era ruim de esporte, eu era ruim de bola. Ainda sou, a Eduardo está falando aqui que ainda é. Mas eu era assim, em questão de esporte, eu era ruim. Questão de me vestir, eu talvez não era uma pessoa que se vestisse assim, na moda, né? Então eu me sentia eu tinha uma baixa, eu me sentia inferior. Eu tinha uma baixa autoestima, né? E de repente, venci, graças a Deus, né? A gente passou nosso período com traumas ou não. Sei que estou aqui hoje com 43 anos e sou isso aqui, né? A vida me trouxe até aqui. E hoje eu tenho um filho de 13 anos, né? E de certa forma eu olho e falo assim, caramba, pô, certas coisas que eu vivenciei lá, talvez eu não queira que ele vivencie, mas isso não é possível, ele vai vivenciar, porque ele tem uma vida e não tem como colocar ele numa redoma, ele vai vivenciar, ponto. O que eu posso fazer? Aí hoje o meu papel talvez seja de orientar, né? O que eu tenho feito. Aí, de certa forma, Gisele, você pode depois contribuir com a gente, eu me vejo assim, às vezes realizando alguns sonhos do Márcio, lá de 13 anos, hoje na vida do Eduardo. Exemplo, eu era um mau esportista, eu gostava de jogar futebol, mas jogava mal. O Eduardo, modesta à parte, o Eduardo, eu acho que ele joga bem, já participou de campeonato, já ganhou medalha, já foi artilheiro, já foi melhor jogador revelação. Então, quando eu olho isso, eu me encho, né? Eu me completo, porque não é só ele. É um pedaço de mim que está se realizando. Aquilo que eu falei que talvez eu não me vestia, né? Talvez da forma que eu queria, volta e meia eu me pego, às vezes, comprando um tênis ou uma camisa para o Eduardo. Por quê? Porque, de certa forma, talvez eu queira me vestir lá com... E o Eduardo já tem um monte de blusa, já tem um monte de casaco, já tem um monte de roupa, e você vai lá e compra mais. Eu compro mais. Porque, afinal de contas, você não está comprando só para o Eduardo, você está comprando na imaginação para a criança que você foi. Exatamente. Eu não sei se... É interessante, né, que eu tenho... eu e a Carlinha, a gente tem um casal. Né? Eu tenho o Eduardo de 13 anos e tenho a Milena de 9 anos. Isso é tão forte... Porque eu me pego, talvez, né? Espero que a Milena não esteja vendo, mas às vezes muito mais vendo coisas para comprar para o Eduardo do que para a Milena. Não que o amor seja... Não, o amor é igual, né? Amo os dois. A gente aqui em casa tem uma coisa muito legal, que a gente está sempre se abraçando, se beijando. Eu brinco, né? Que a gente está sempre se lambendo. Mas é engraçado que isso que você falou, às vezes eu me pego, às vezes trazendo algumas coisas mais para o Eduardo, talvez por essa questão. Por outro lado, eu tenho comigo o seguinte, eu sempre falo isso para o Eduardo, que é o seguinte: meu pai foi excelente, né? Ele teve acertos e teve erros, como eu tenho com o Eduardo. Mas eu tenho a oportunidade de ser melhor do que o meu pai. Melhor do que o meu pai no seguinte: naquilo que ele foi bom, nos valores que ele me passou, de integridade, de respeito, de honestidade, eu tenho a oportunidade de ser melhor, né? De pegar isso e trazer para a minha vida. Aquilo que talvez eu veja que de alguma forma não foi legal, não que ele fez querendo ou não, né? Eu falo, pô, isso aqui eu vou ser diferente. E eu falo para o Eduardo hoje o seguinte: falei, Eduardo, você tem 13 anos e você tem a oportunidade de ser melhor do que o seu pai. Melhor no estudo, né? Melhor na administração das emoções.
visto que hoje a gente tem esse papo mais aberto, que talvez eu não tinha com meu pai. Eu não tinha como, às vezes, chegar para o meu pai, pô, pai, eu tô com medo, eu tô estressado, eu tô me sentindo menor, uma baixa autoestima com relação aos colegas, né? Hoje a gente tem esse papo mais aberto, então tem a oportunidade de ser melhor do que eu. Ou seja, você já está encontrando nele não só qualidades que você não tinha, mas você também está encontrando as fragilidades que você tinha na idade dele. Ele está reclamando com você algumas fragilidades que você também tinha dificuldade de lidar com você. Sim, sim. E como é isso? Como é que a gente vai fazer, a gente mãe, a gente pai, agora vamos colocar todo mundo junto nessa coisa do cuidar, né? Do criar. Como é para você que está assistindo a gente administrar, não saber ainda administrar totalmente, e nunca saberemos fazer isso totalmente porque nós somos seres humanos imperfeitos, mas a gente nem sequer se deu o luxo de olhar nem uma única vez, mas como é que a gente às vezes nem ter essa oportunidade de olhar para si e olhar para nossa fragilidade no nosso filho dói demais. Não é fácil. Muito. Quando o nosso filho está lá esperando que a gente faça alguma coisa, o nosso filho, ele, né, o Edu, querendo, pai, eu estou passando por isso. Aí vamos fazer de conta que você, como pai, nunca olhou para isso. Você talvez nem tenha palavras para falar para ele, porque você ainda não curou a tua ferida. A ferida está aberta. E olhar para a ferida do teu filho que está ali espelhando a sua... vai doer em você. Vai doer primeiro em você. E não adianta se fazer de fortão, filho. Deixa que eu te protejo, deixa todo mundo para lá, que essas coisas acontecem. Não vai convencer. Você não vai convencer o seu filho a curar a ferida dele com o teu sangue. Você só vai passar essa fortaleza, passar essa coisa gostosa da proteção para o filho quando a gente sequer souber o que um dia aconteceu com a gente. Sequer ter pensado, tocado, ressignificado, não totalmente, mas pelo menos um pouco. Aí sim, a gente vai ter a humildade de chegar para o nosso filho e falar: eu também já senti isso. Eu também já passei por isso, filho. É normal. Mas você não precisa morar nesse sentimento, porque você tem o seu valor, viu, Eduardo? Quantas vezes a tia Gisele já falou isso para você? Muitas vezes. O que a tia Gi fala para você? Todos na sala. Na aula, se alguém está sentindo, eles comentam com você vai se sentir muito melhor. Pelo menos na minha opinião, não sei nem dos outros. Ai, pô. Essa nota 1000. Você quer que eu chore agora ou só daqui a pouco, Eduardo? Tanto faz. Tanto faz. Então, a tia Gi só fala essas coisas legais para você porque a tia Gi também já passou por essas coisas. Eu também senti essas vergonhas, essas inferioridades. E eu também sinto, ainda adulta, 42 anos na cara, eu ainda também sinto inferioridade. Eu ainda também sinto alguns momentos, poxa, eu não sou tão boa, eu não sou tão legal, eu não sou tão isso, tão aquilo, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Quantos sentimentos passam na nossa cabeça toda hora? Precisa muita força na peruca para poder estar no caminho do meio. Senão a gente fica toda hora no 8 e no 80, sabe? E teoria não sustenta. Máscara não sustenta. A gente vai precisar da consistência, do sentir. Muito bacana, Gisele. Eu acho que assim, isso só deixa eu abrir um parênteses, o Eduardo falou aqui, essas aulas é um diferencial, tá? Né, as crianças estudam lá no Sena, pelo menos a informação que eu tenho de outra escola, não vi, né? Não, é um diferencial da escola, e isso é muito, muito bacana. Inclusive o seu trabalho, né, Gisele? Eu acho que assim, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho, né? A gente até falei que você é uma missionária, né? Você tem uma missão nesse mundo e tem ajudado muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de participar com você lá
na sessão do bioalinhamento, que foi assim, muito bacana, porque autoconhecimento, né? A gente talvez entender, tirar algumas escamas que estão nos nossos olhos e falar, caramba, quem sou eu? Né? Quem é o Márcio? Quem é esse homem de 43 anos? Como que eu cheguei até aqui, né? O que está bem resolvido na minha vida e o que está mal... Talvez o que está mal resolvido, né? E na nossa conversa, né, gente, algumas coisas, né, não é nada pronto, né, gente? Você vai fazer um bioalinhamento, não é que a Gisele vai te dar respostas prontas, não. Você vai chegar ela vai te indicar um caminho e você vai chegar nas suas respostas, claro que de uma forma profissional, orientada, né? E a gente chegou, lembrando a minha infância, né, lá 4, 5, 6, 7, 8 anos, a Gisele falou uma coisa que eu falei, caramba, faz muito sentido. Márcio, você foi muito amado e muito protegido. Não significa que isso tenha sido... foi bom, mas isso, de certa forma, também às vezes atrapalha, porque na vida, quando você encara a vida, talvez aqui com 13 anos... Cara, você não tem essa proteção, né? Quando você sai debaixo da asa do seu pai, da sua mãe, da sua família, se você nesse ambiente não aprendeu a lidar também com frustração, se você não aprendeu a lidar com algumas questões, isso pode fazer mal, porque a vida é dura, né? E tenho certeza que o Eduardo está começando a aprender isso agora. A vida é dura, mas ela é bonita, ela é linda, ela é boa de ser vivida. A gente tem que criar essa casca. Eu quero fazer um parêntese para a superproteção e a desproteção. Eu fiz uma live com a doutora Andréia, ela é neuropediatra aqui de Teresópolis. Nós duas fizemos uma live que está no YouTube, se vocês quiserem assistir essa live inteira, a gente fala do início ao fim sobre superproteção e desproteção. O Márcio está falando, né, resumindo mais ou menos o que ele está falando, que ele descobriu através da consulta comigo lá na Casa Vida, que ele foi super amado e também foi super protegido, e essa superproteção teve uma sequela, que talvez no momento que ele precisasse se lançar para a vida, que ele precisasse contar com ele e ir com Deus, ele estava procurando para os lados. Mas e aí? As pessoas que me ajudam sempre, onde elas estão? E pior, talvez também essa sua impressão de que o Eduardo também precise de mais atenção, repetindo a dose, né? E o Eduardo talvez também se sentindo de novo desprotegido, mas com muito amor, porque esse menino é muito amado, meu Deus do céu. Ele é muito amado. E em alguns momentos que ele demonstra essas inseguranças que é normal de todo mundo, que também se acabou de falar que é um pouco parecido com as que você sentia, também pode ser porque a gente repete. Gente, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam por nós. Nós, como pais, fazemos o melhor que podemos pelos nossos filhos e, infelizmente, isso não é totalmente consciente pelos adultos. Nós julgamos que fizeram assim o assado e aí a gente vai esquecer da vida, né? Se a gente for grato pela vida, tudo muda. Essa nossa obrigação de fazer 100% melhor ameniza, fica mais equilibrado. Eu simplesmente vou fazer da melhor maneira que eu posso, porque afinal de contas eu sou a melhor parte do meu pai, afinal de contas meu filho é minha melhor parte. Aí, Eduardo, o seu pai não jogava bem e você veio jogando muito bem, porque você é a melhor parte do seu pai. Toda insegurança, o que precisa fazer para jogar? É inteligência emocional, Eduardo. Você só joga bem porque você tem inteligência emocional, meu amor. Porque você tem resiliência, você tem raciocínio rápido. E o seu pai, naquela época, talvez pela superproteção, ele não acreditasse. Ele não achava naquela época que ele poderia dominar a bola e fazer o gol. Ele tinha até as habilidades, mas a mente mentia para ele e ele paralisava. E é o que não acontece com você, Eduardo.
Você voa, você é ligeiro, você é rápido, você tem, sabe, essa coisa rápida, do pensamento rápido. Então, meu amor, quando algum momento a baixa autoestima bater na sua porta, você lembra, cara, eu sou a melhor parte do meu pai e da minha mãe. Como eu sempre penso quando eu vou jogar bola, eu penso que a mente, a emoção, é o que a gente joga. As pernas são apenas ferramentas. Pois é, gente. Então vamos passar agora a palavra para o Eduardo. Filosofou agora, hein? Eduardo, o que mais você tem para falar para a gente? Eu vou perguntar ao Eduardo aqui se ele me deixa compartilhar algumas coisas que a gente tem, que ele vivenciou, que ele tem vivenciado e de que forma que a gente tem procurado lidar com isso. Essa questão do esporte, Eduardo joga bem e tal, mas é interessante porque, assim, em alguns jogos, né, em alguns jogos até decisivos e importantes, essa questão da emoção foi importante. Porque esse fantasma da baixa autoestima, né, apareceu e não, pai, eu não vou conseguir e tal, e a gente teve que né, de conversar, não, tal. Você quer falar um pouquinho, Edu? Não. Fala aí. Você sentiu medo em algum jogo? Senti, né, de decepcionar as pessoas que eu amo, que estavam lá me assistindo. Acabando, teve uma final que eu ia começar a titular, só que eu tava com medo e pedi pra começar na reserva. Eu tava com medo de jogar. Então a baixa estima, né, às vezes vem. Normal. Interessante, ele falou uma coisa que chama atenção, o medo de decepcionar as pessoas que gostam dele. Porque, de certa forma, às vezes, sem querer, nós, pais, passamos essa expectativa, não, pô. Aí você vê o peso, né? Eu jogava mal, eu me espelho nele porque ele joga bem, então talvez eu leve para ele esse peso de que eu não posso decepcionar o meu pai. Eu tenho que jogar bem, eu tenho que ganhar o jogo, eu tenho que fazer o gol. Não é isso? Às vezes você sente isso, Eduardo? Sinto. Você sente isso? Então deixa o pai falar para você que não é assim, cara. A minha expectativa, a minha felicidade é te ver participando. Se você ganhar, ou se você perder, ou se você não fizer o gol, ou se você fizer o gol, a minha alegria é a mesma. O pai vai te amar do mesmo jeito. A minha alegria é te ver lá participando. Não é que você é bom ou você é ruim, que você é campeão ou você perdeu. Não. O bacana, gente, e às vezes tem que deixar isso claro para os nossos filhos, eu estou deixando aqui agora para você, se eu não deixei, é que, cara, o bacana é ver você participando, é ver você feliz, ver você brincando. Não é uma questão de ganhar ou perder. E às vezes a gente leva esse peso. Ô, Eduardo, como é ouvir isso? Você já ouviu isso do seu pai algum dia, Eduardo? Algumas vezes ele falando que não importava se eu ganhasse ou perdesse, ele ia estar do meu lado, não importa o que acontecesse dentro do jogo, estaria sempre comigo, mas, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso sempre. Não importa quantas vezes eu ouço, sempre fico muito feliz. Ai, gente, que live é essa? Gente, compartilha essa live, pelo amor de Deus. Mas o importante, gente, é isso. Então, pais, né? Às vezes a gente tem que ter, se reconhecer e entender. Por isso que essa live, esses esclarecimentos, não é que a Gisele tem resposta, né? Tem fórmula mágica para você ser pai ou mãe, ser profissional. Não, mas você começar a entender de que às vezes, sem querer, você está passando uma expectativa, um peso, e que às vezes está trazendo às vezes gera uma frustração, gera um peso, gera uma baixa autoestima, e às vezes é só comunicação, né, Gisele? É falar que, olha, não importa, a gente está junto. Tá. Outra experiência que eu vou perguntar para o Eduardo agora, se ele me deixa compartilhar, Gisele, só para demonstrar para vocês, né, a importância do pai ou da mãe de você participar da vida do seu filho, né? Eu posso, aquele dia, essa semana que você ficou... Deixa eu cochichar aqui. Aquele dia que você ficou chateado. Pô, tá gritando. Só não cita nome. Tá, ok. Ele me autorizou aqui a falar, não vou citar nomes, né? São colegas de... Colega.
São colegas, são amigos. Essa semana o Eduardo ficou um pouco chateado. Ele estava lá um pouco à noite, né? Borocochô. Era noite. Engraçado que ele estava lá em conversa com os amigos, em celular, e de repente, eu lá assistindo TV, eu, Carla, Milena e tal, e ele ficou brocochô. Ele até me mandou uma mensagem. Pai, um WhatsApp. Pai, vem aqui no meu quarto, eu quero falar com você e tal. Aí eu fui para lá, o Eduardo estava um pouco chateado, né? Estava um pouco chateado e a gente começou a conversar. Aí o Eduardo, pai, meus amigos, isso, a escola, aquilo, eu não gosto, né? Isso que a gente está falando aí, que às vezes a gente vivencia, né? As crises que eu tive, que às vezes ele tem também. Aí eu falei, calma, Eduardo, não é assim que a gente resolve o problema. Às vezes não é mudando de escola, não é mudando de amigo. Deixa o pai entender o que está acontecendo. Aí ele me relatou, até porque a gente tem tido, né, Eduardo, graças a Deus, um papo aberto, né? A gente tem conversado bastante, né? Aí ele me falou o que aconteceu. Aí eu tive a oportunidade de falar para ele o seguinte, Eduardo, você vacilou com teus amigos. Você está achando que você está vítima deles. Você está achando que está vítima deles. Na verdade, foi o seguinte, eles tiveram uma reação a um comportamento seu. Você precisa, amanhã, fica tranquilo, pai, calma, fica tranquilo, amanhã, né? Você vai falar com eles, você vai reencontrar com eles, né? E você vai, por telefone, você vai fazer o seguinte, você vai... Escuta o que o papai está te falando. Você vai pedir desculpa para os seus amigos pelo seu comportamento, pelo que você fez. Aí no dia seguinte, aí dormiu, né? Ele acalmou, a gente conversou, ele acalmou, dormiu. No dia seguinte, daqui a pouco eu estou vendo ele lá, que os amigos ligaram, tal, e eles estão de novo se conversando, tal. Aí eu fui e falei, e aí? Falou para ele, você pediu desculpa? Não, aí ele fez sinal, não, pedi desculpa, muito bacana. E a situação foi resolvida, a amizade não foi desfeita, muito pelo contrário, acho que está até mais... Fortaleceu, exatamente. Fortaleceu, né? Então, por quê? Porque a gente tem que estar junto e entender com os nossos filhos o que está acontecendo, e não é passar a mão, isso que você falou, né? Não é super proteger, não, você está certo, os amigos, exatamente. Não. Tem hora que, cara, você tá errado. Você mandou mal. Você mandou mal. Mas e se fosse o seu pai com você naquela época? Ele teria feito isso? Não. O meu pai, aí aquelas experiências, né? Acho que ele foi super protetor. Talvez em algumas situações ele ia comprar minha briga. Né? Aí ia me defender, não, isso mesmo, tal. E que legal, olha só que bacana, mas você só pôde fazer diferente de um jeito aperfeiçoado, né? Agora nós não estamos julgando o seu pai, porque o seu pai te defendeu por amor. Foi muito top. A gente não está discutindo quem está certo e quem está errado. A gente está discutindo, não é? A gente está discutindo a repetição de geração em geração das mesmas emoções. Sim. Só que um aperfeiçoamento de geração em geração também. É o que você acabou de fazer. Você plantou uma semente maravilhosa para o seu filho agora, que foi simplesmente proteger através da verdade. Você protegeu o seu filho quando você falou, você precisa pedir perdão. É uma proteção. É uma proteção para o mundo que é uma selva. Uma Sim. selva, não é? Então é um treinamento para essa selva, um treinamento do BOP, e que você foi um excelente capitão Nascimento com ele, né? Não foi legal, fica tranquilo, porque você é humano, você erra, eu erro, você erra, nós erramos, vós errais, e amanhã você pede perdão e vida que segue.
Então é muito bacana, é uma coisa de consciência. É muito lindo isso que está acontecendo com vocês dois, graças à tua consciência da criança que você foi, Márcio. Isso só está acontecendo porque você entrou em contato com a tua criança dolorida, com a tua criança super protegida, ao mesmo tempo com sensação de desprotegida. E você espelhando isso no seu filho, como você já disse, e ele agora está colhendo esses frutos desse seu autoconhecimento. Isso é lindo você compartilhar nessa live para tanta gente que está assistindo a gente. Porque essa fala que você está aqui compartilhando não está servindo só para os pais. Eu tenho certeza que não está servindo. Está servindo também para nós, mães. Quantas vezes a gente se vê e também projeta nas nossas filhas os nossos sonhos. A gente quer fazer um aniversário de 15 anos para nossa filha que ela nem quer. Mas é porque eu não tive o aniversário de 15 anos e eu quero fazer para minha filha. Mas a minha filha não quer o aniversário de 15 anos. Eu queria ser bailarina, então eu vou colocar minha filha sendo bailarina profissional. Mas ela quer lutar boxe. Ela quer uma coisa totalmente diferente. E a mãe não vai permitir que ela lute boxe. Sabe? Então, o que você está falando, Eduardo, por favor, jogue por diversão, meu amor. Continue jogando, mas para você se divertir, você nunca vai decepcionar as pessoas que você ama. Sabe por quê? As pessoas que você ama te aceitam do jeito que você é. As pessoas que você ama te aceitam sendo um pé rapado, jogando de qualquer jeito, chutando para a parede, errando pênalti. Eles nunca vão deixar de te amar porque você vai errar um pênalti. Então, nunca mais você vai deixar essa emoção te invadir. Combinado? Combinado. Tô até me sentindo na sala de aula com você. Quer Muito falar alguma bom. coisa, Eduardo, sobre isso agora? Que você acabou de ouvir, da tia Gi, do seu pai? Quer ilustrar? É interessante, que às vezes eu fico assim meio com medo. E é bom ter esse pensamento que eles vão continuar me amando, que apesar de eu não faça, que eu perco o jogo, eles vão continuar me amando, não vão mudar a opinião deles sobre mim. Acho isso bem interessante. Gostei bastante também de ouvir isso. Você se sentiu o quê? Qual o sentimento que vem? Se você pudesse lembrar de uma palavra ou duas, que sentimento que é esse que você está sentindo agora de ter ouvido tudo isso? De acolhimento. Estou me sentindo acolhido pelas pessoas. Acolhimento. Agora, uma criança dessa idade, definir numa palavra o que ele está sentindo, isso também é raro. É também raro. Porque as crianças da idade dele, geralmente, quando eu faço essa pergunta, a resposta é: não sei. Não sei. E ele foi certeiro, feito uma flecha. Acolhimento. E é esse acolhimento, Eduardo, que vai te impulsionar para ir para a vida. O teu pai, através de tudo isso que está acontecendo, dele mostrar as fragilidades dele para você, é que você está conseguindo enxergar o pai mais forte do mundo. Essa é a verdadeira fortaleza. É a fortaleza regada de fragilidade, assumida, olhada e discutida e mastigada, saboreada. Isso sim se transforma em fortaleza. Ok? Não é o pai super-herói 100% do tempo que vai fazer a criança, vai se convencer que a criança é protegida. Porque o super-herói 100% do tempo vai ter uma criptonita que aí vai decepcionar o filho. Quando chegar a criptonita, vai falar assim: mas como assim? Meu pai não é o super-herói? Meu pai não é o fortão? Como assim? Aí, quando ele estiver na posição de também receber a criptonita, ele não vai aceitar a fragilidade dele. Afinal de contas, ele nunca viu o pai dele fraquejar, ele nunca viu o pai dele chorar, ele nunca viu o pai dele falar que sente as coisas ruins. Essa transparência é muito interessante que você falou, Gisele. Porque às vezes a gente tem pai que tem vergonha de falar para o filho: eu errei, me desculpa, me perdoa, né? A gente é humano, a gente educa na caminhada. Eu vou ensinar o meu filho a pedir perdão, a reconhecer: eu errei e preciso consertar, preciso melhorar, né? Quando eu erro,
e mostro isso para ele, né? E a gente tem vivido essas experiências. Às vezes eu falo para ele: Edu, caramba, desculpa, seu pai errou com você. Às vezes, esse dia teve uma situação em que eu tive que falar assim: poxa, Eduardo, seu pai vacilou, errei com a tua mãe. Mamãe tá chateada porque o papai errou. Aí ele veio e me deu um abraço e falou assim: pai, quando eu erro, eu costumo ir nela e falar assim, abraçar ela, falar assim: mãe, me perdoa, eu te amo, tal. Aí ele me ensinou, falou assim: vai lá e faz isso, né, pai? Vai que dá certo. Eu falei: filho, é por aí. A gente já teve experiência, eu já tive experiência, realmente, às vezes eu tá meio borocochô, ele vem, me abraça, fala: pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo e tal, e isso, né, de certa forma, também fortalece, né? Ô, Eduardo, outra coisa para te falar. Quando o papai tiver borocochô, tá tudo bem. Não precisa ser maior que o papai ou querer proteger o papai, porque isso enfraquece você, filho. Combinado? Então, papai tá triste? Ok. Ele mesmo triste consegue te proteger. Ele mesmo ferido consegue te proteger. Ele mesmo chorando consegue te proteger. Nunca se esquece disso, tá? Pode deixar. Sempre. Tá tudo bem ele ficar chateado, tá tudo bem ele se sentir fragilizado, porque do lado dessa fragilidade tá a fortaleza do pai, do seu pai, te ensinando a ser forte. Na fragilidade ele tá te ensinando a ser forte. Então, próxima vez, respira fundo e só abraça, mas sem querer proteger o pai. Porque ele pode estar numa situação extrema de fragilidade. Velhinho usando fralda na cama. Ele vai ter o poder de botar a mão na sua cabeça e falar: Deus te abençoe, meu filho. Esse é o poder, o superpoder do seu pai. É verdade. Não vai trocar de lugar com o seu pai nunca mais. Combinado? Combinado. Nem com a sua mãe também. Sua mãe tem esse superpoder também. Ela verdade, amada. A gente tem... Isso é interessante, né, Gisele? A gente tem... isso é um princípio, né? Eu acredito, né? Da gente liberar palavras de bênção na vida dos nossos filhos, né? Quantos pais, às vezes, não têm esse entendimento e falam coisas ruins para o filho, né? Palavras de maldição. Muito pelo contrário, a gente está aqui para caminhar junto, para educar e liberar palavras de bênção na vida do Eduardo. Por isso que eu falo sempre para o Eduardo: Eduardo, você vai ser melhor do que o seu pai. Vai ser, né? Então, fala assim, Eduardo, você é a minha melhor parte, você é meu melhor pedaço. Você é a minha melhor parte. Você disse pra irmã de João, né, na aula lá, que João contou que ele estava passando e você ajudou ele de uma forma. Cara, adorei aquela aula. Você contou, né, pra irmã dele que ela era a melhor parte da mãe e do pai dele. Tanto que João ficou emocionado. Eu cheguei a me emocionar também, a irmã dele. Cara... A gente fez uma aula online agora, semana passada, e que a gente chorou. A gente ou quase chorou, a gente chorou. Alguns choraram, outros ficaram na porta. Que um dos coleguinhas dele, né, tem uma irmãzinha de 5 anos e os dois moram longe da mãe. E eles moram longe da mãe e do pai, porque eles moram com a avó. E ele estava lá contando, abrindo o coração para todo mundo. E aí veio a irmã e nós falamos, todos nós, eu deixei os amigos falarem com ela. E aí eu falei para ela: olha, a sua mãe, você é metade sua mãe e metade seu pai. E você é uma maçã inteira, da metade da maçã do papai, da metade da maçã da mamãe. E essa maçã inteira é você. Então, seu pai e sua mãe podem estar até separados de casa. E eles podem também estar em casas longe da sua daqui. Mas eles dois nunca saem de dentro do seu coração. Aí, quando eu falei isso, ela se emocionou, o irmão chorou, ele também se emocionou.
Então é isso que ele tá falando, que foi, pô, caralho. E esse tempo de pandemia é essa oportunidade que a gente tem, né, Gisele? Nós, como pais, né, a gente tem vivido talvez esse momento de fragilidade, né, de insegurança em vários aspectos, né, trabalho, financeiro, de saúde. De repente, a gente tem aí N situações para vivenciar. Essa é a parte ruim, né? Esse é o limão que a vida nos apresentou. E a oportunidade que a gente tem é pegar o limão e fazer uma limonada, né? Esse velha que a gente sempre ouve, né? Quem sabe é uma oportunidade de estar mais próximo do filho, mais próximo da família, quem sabe aí reciclar seus conhecimentos escolares, né? Às vezes eu me pego lá estudando com o Eduardo, né, Eduardo? E a gente vai vivenciando, a gente tem a oportunidade de estar um pouquinho mais próximo da família. Como tem sido isso, Eduardo? Como tem sido estudar com seu pai? Fala aí pro povo aí. É legal, porém, né, tem suas desvantagens. Como exemplo, uma vez meu pai estudando comigo, eu adoro estudar com ele. Pô, me sinto mais capacitado. E eu estudando com ele uma vez, eu errei uma questão, aí meu pai me deu uma livrada na cabeça. Tá. É carinhoso, né? Foi uma livrada. Foi uma livrada de amor. Foi livrada de amor, não? Ó, diante do pai que seu pai teve, foi uma evolução dar uma livrada na sua cabeça. Para. Continua. Acabou que ele me explicou, né, pá? Aí eu consegui entender, a gente continuou brincando, porque meu pai, quando a gente faz dever junto, a gente sempre brinca um com o outro, a gente fica se zoando, com dever e tudo. E mesmo assim, continuou, eu acertei a questão, a gente continuou na mesma. Só que eu achei um pouco diferente, né? Eu falei, nunca tinha visto isso antes. Mas, não entendi. Na hora eu não entendi, ainda não estou entendendo muito bem. Os pais me entendem, né? Aí você está estudando, aí o filho começa a devagar, né? Começa a viajar. Aí aquela resposta, aquela questão que fala assim, cara, você sabe, tá na cara. Calma aí. Não pode ouvir essa live. Não façam isso em casa. Bem, gente, como nós estamos falando de fragilidade, né? Então, essa é uma fragilidade do pai. Quem nunca sentiu vontade de dar uma livrada na cabeça de alguém, né? E o Eduardo, é porque ele é humano, tá? Eu sei. Ele é de carne e osso. Ele é de carne e osso. Então tá. A Carla, Jesus! Foi ela que falou, vai estudar com o Eduardo. A culpa é da Carlinha aí, ó. Olha, cuidado. Cuidado, olha a projeção, hein? Não pode projetar para mulher, nada. Foi uma live maravilhosa, foi acima das minhas expectativas, realmente foi conduzida por Deus, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por você ter vindo também, Eduardo. Você deu um presente para mim, deu um presente para muitas pessoas que te ouviram. E teve muita gente escrevendo aqui, eu estou aprendendo muito com o Eduardo, muito obrigada. Então, isso é sinal que você pode fazer mais isso. Se você não gosta de ouvir esse negócio aí de youtuber, essas coisas, então, eu acho que você vai fazer um barulho para a geração da sua idade, de você falar as coisas que as pessoas precisam ouvir. Vem cá, tá chegando outra princesa aqui, ó. Coisa mais linda! Da tia Gi. Conta pra todo mundo, pra gente ir embora, que a gente já tá se despedindo. Como que era que a tia Gi fazia na aula de educação física e emocional lá quando você tava no Seninha? Como é que era? O que você mais gostava da aula da tia Gi? Conta para as pessoas. Eu gostava, assim, porque a gente reunia todo mundo, ficava todo mundo junto. A gente relaxava. Como que você relaxava? Você ensinava a gente a fazer massagem.
Aí hoje, às vezes, eu faço massagem no meu pai, na minha mãe. Muito bom. Que legal. E você tinha quantos anos quando você aprendeu a fazer massagem? Você lembra? Então, pra 2, né, mulher? Eu acho que foram 4 anos atrás. 5 anos, então. Uns 5 anos por aí. Sim. 5 anos? A sua mãe Ah, falou que ficou você faz pra ela. massagem até hoje. Olha só, 5 anos atrás, essa criança aprendeu a fazer massagem dentro da escola Sena, da Edna, que é a proprietária, é a diretora. Esse trabalho de educação física, ela tinha 4 anos, a Carminha tá falando, a mãe dela. E esse trabalho de educação física emocional começou na cidade de Teresópolis há 8 anos atrás. E depois eu fui para o Sena. Eu comecei na Jacobina, depois eu fui para o Sena e nunca mais saí do Sena. E hoje eu dou aula de mediação física e emocional, dou aula de educação física e emocional online. Quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, tem um curso gratuito esperando por você. São 7 aulas. No link da minha bio tem lá. Você clica lá, entra e tem certificado no final. 7 aulas. Por favor, não desista das 7 aulas, não desista de você. Porque nessas 7 aulas vocês vão aprender a se comunicar, se relacionar mais com você. E também, obviamente, depois com os outros, com a sua família, com o seu trabalho. Ó, Simone falou, curso maravilhoso, boa, chegou na hora certa, Simone, obrigada. Obrigada. E assim, você lembra que a tia Gi ensinava respiração também, meu amor? Lembro. Lembra? E você muito pequenininha, você respirava lindamente, né? Isso. Então, esse trabalho de respiração consciente, desde a ensinar para o seu filho bem pequenininho, é muito bom. Porque quando a criança está nervosa, está agitada, ela pode ter esse recurso que está dentro dela. Não é um remédio que ela vai tomar, não é um pó de piripim-pim que ela vai precisar. É um recurso que Deus deu para gente, que é de respirar. Olha que legal, né? Tenho usado para mim e para as minhas amigas. Legal, Simone. Obrigada pela sua participação e pela sua validação com o que eu estou falando aqui. Então, eu quero agradecer. Eu vou dar a palavra para vocês. Vocês falam o que vocês quiserem para todo mundo. Um feliz Dia dos Pais para você, Márcio, e para você que está assistindo a gente. Dê essa live de presente para o Dia dos Pais. Vai lá no meu canal do YouTube. Eu vou salvar no meu canal do YouTube. Pega o link, compartilha nos grupos do seu WhatsApp. Também vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Pega o link do Instagram, espalha no seu WhatsApp e fala assim, gente, presente do Dia dos Pais. Para que os pais despertem para um monte de coisa. Por que eles abandonam? Por que eles não dão conta de ficar perto do filho? E também por que os pais super protegem? Nessa live tem todas essas respostas. Você que chegou agora e não sabe exatamente o que a gente falou. Tá? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Feliz Dia dos Pais para o meu pai que está lá em Manaus e também para você e para todo mundo. Obrigada. Para todos os pais do Sena e da Casa Vida também. Pode falar vocês agora. Gisele, eu que agradeço, muito obrigado, muito legal participar, aprender um pouquinho mais, trocar experiências, isso é muito bacana. Só quero deixar aqui, né, agradecimento também ao Colégio Sena, onde as crianças estudam, muito bacana o trabalho que você desenvolve lá, o trabalho da direção, muito legal. E fazer um convite para as pessoas. Deixa eu dar uma dica aqui. Eu tive a oportunidade, gente, de fazer uma sessão de bioalinhamento aí com a Gisele. É um investimento em você. É para homem, é para mulher, é para adolescente, né? Procura a Gisele, principalmente aí os homens, que às vezes são preconceituosos, né? Eu sei porque, né? Eu